que você faz quando geralmente acontece um imprevisto na sua vida e você precisa urgentemente de uma contratação de serviço para resolver o problema que você se deparou naquele momento? Isso acontece também em logística. Imprevisto na estrada sempre acontece e com custos sempre são um susto, não é mesmo? Se isso já é complicado para nós normais, pessoas físicas, na frota corporativa isso é muito mais complexo. O gestor de frota precisa estar atento a muitas variáveis, como a manutenção dos veículos, o combustível que aquele veículo está usando, seguros, colaboradores, sinistros adversos que acontecem também durante o trajeto, o percurso transcorrido pelaquela frota. Além dos pontos financeiros como custos e de depreciações dos veículos, cabe também ressaltar os impostos e outras situações que precisam ser monitoradas pela empresa que dá a frota a alguém ou terceiriza essa frota. Isso tudo acontece porque é necessário que todas as empresas que trabalham no setor de logística saibam quando precisará fazer todas essas cautelas e também ao ponto de saber quando será necessário fazer uma cotação de serviço para que assim então seja aliado ao seu trabalho de prestação de serviço frotista em logística ou para que a empresa que realmente já trabalha com o setor de logística, distribuindo seus produtos de um setor para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Então, cotação de serviço é muito importante ser feito também dentro de logística e vamos conferir como isso acontece. Na atividade de transporte, saber como realizar uma cotação de prestação de serviço é um dos pontos primordiais para a empresa que utiliza da logística de transportes como uma aliada para a distribuição de seus produtos. A cotação de serviço de transporte consiste no estabelecimento de preços para a sua execução. Essa precificação de serviço deve considerar as variáveis que influenciam na remessa, garantindo uma remuneração adequada para a empresa prestadora de serviço e um preço competitivo, é claro. Veja aqui uma ficha, um modelo de cotação de preço de frete. Para a realização de uma boa cotação, deve ser observado alguns pontos essenciais, descritos a seguir. Primeiro, planejamento de transporte antes da pesquisa de preço em si. É indispensável que em um processo de cotação de preço seja elaborado um planejamento sobre a carga que será transportada, avaliando as características físicas do produto, o destino, a rota, as condições específicas que possam afetar o valor do transporte. Sendo assim, para uma cotação assertiva, é importante que o planejamento inclua as variáveis que possam influenciar o preço do transporte, contemplando adequadamente todos os aspectos de custo de uma transação de transporte, além das que já foram citadas anteriormente, como a dificuldade de acesso ao destino, por exemplo, período em que o transporte será realizado, períodos de grande demanda como o final de ano, os custos podem subir. Tipo de carga deve ser levado em consideração. Tributos incidentes sobre a carga e o serviço também devem ser levados em consideração. Fluxo de remessas a serem realizadas dentro dos demais aspectos existentes sobre a prestação de serviço e a sua cotação. Todos esses quesitos podem afetar os valores da cotação. Logo, é fundamental informá-los. Destaca-se ainda o preço de combustível, que também é um dos elementos de grande importância para o planejamento, sendo um fator que influencia claramente no custo operacional.
Para se ter uma definição de transporte ideal, analisar a carga é um outro elemento que deve ser essencial na escolha do transporte ideal. Cada remessa possui características diferentes, exigindo formas de transportes diferentes. Por exemplo, em pequenos volumes de cargas destinados a média distância, o custo de transportes aeroviários pode se assemelhar ao rodoviário, sendo uma alternativa viável, rápida e segura, fornecendo maior qualidade no atendimento. São vários fatores que têm que ser analisados para que assim então tenha uma definição de transporte idealizado para aquele tipo de carga. Realizar cotações em diferentes transportadoras é fundamental a realização de uma cotação de qualidade. A tomada de preço com mais de um prestador de serviço é importante e essa ação possibilita confrontar os preços praticados no mercado, identificar melhores relações de custo-benefício para o serviço oferecido, além de auxiliar na construção de um cadastro de possíveis fornecedores. Indica-se então nessa etapa que seja realizada a pesquisa em no mínimo 3 fornecedores diferentes, para que se possa ter uma noção ampla dos custos e das condições de atendimento à demanda. Além do comparativo de preço, é importante levar em conta aspectos como a capacidade e a qualidade no atendimento, bem como as condições de pagamento. Mas fique alerta, é importante lembrar que a cotação mais baixa nem sempre é a mais indicada, pois a qualidade e a reputação da empresa contratada também deve ser avaliada. Temos outro fator bem relevante para a cotação desse tipo de serviço, é a distância percorrida. Por isso, conhecer a quilometragem de destinação da remessa é fundamental para a cotação. Essa é a informação-chave para que você consiga negociar com mais clareza com as transportadoras, pois muitas delas já possuem uma tabela fixa com custos para as distâncias médias, mas que nem sempre condizem com os valores praticados no mercado. Conhecer o valor da nota fiscal, embora as características físicas da carga, como volume, peso, natureza, sejam determinantes para a fixação do custo do frete, o valor indicado na nota fiscal também deve ser considerado, pois algumas cargas possuem alto valor agregado, sendo consideradas valiosas e necessitam maiores requisitos de segurança, tais como o pagamento de seguro da carga. Avaliar os diferenciais de cada transportadora em uma relação de contratação é necessário, pois existem diferenciais competitivos de cada empresa. Trabalhar em parceria com empresas experientes e que dispõem de infraestruturas como veículos, tecnologia adequada para garantir a qualidade do transporte, pode representar uma grande economia para a sua empresa, evitando o risco de ocorrências indesejadas, como acidentes, atrasos e avarias nas mercadorias, garantindo a satisfação do cliente, que é o que ele interessa. O transporte é uma tarefa rotineira e necessária para muitas empresas. Assim, realizar a cotação de serviço de transporte pode distribuir os produtos é uma ação estratégica que estará impactando economicamente nos resultados da empresa e garantindo uma qualidade e eficiência nas suas operações logísticas. Pense nesse questionamento. Quer evoluir a gestão de frotas da sua empresa? É importante que você saiba simplificar processos e atividades logísticas, reduzindo os custos operacionais
e transformando a gestão em recursos mais estratégicos. Sabemos que lidar com todos esses fornecedores que nós trabalhamos atualmente pode ser uma dor de cabeça, pois imprevistos cotidianamente acontecem, e é por isso que, ao optar por um serviço de gestão de frotas, ou seja, administrar, pode você não só simplesmente simplificar o processo, mas pode te ajudar a reduzir os riscos que envolve toda a gestão de frotas que você tem e transformar custos variáveis em custos fixos também é importante, mas sem perder a qualidade da logística que a sua empresa fornece para outro ou com o que ela já está trabalhando.